Olá, meus irmãos, tudo bem? Essa imagem no fundo está ilustrando o que vamos falar hoje, que é sobre a cronologia do livro de Daniel e os seus fatos, porque o livro de Daniel não está escrito em ordem cronológica, né? Os capítulos ali a gente vai precisar olhar os fatos para estabelecer a ordem cronológica correta do livro. Bom, começando, é claro, pelo capítulo 1. Um resumo é que o rei Nabucodonosor invade Israel e leva cativo o seu povo para a Babilônia. E lá eles ficariam por 70 anos para cumprir a profecia dada por Deus ao profeta Jeremias, que profetizou durante praticamente uns 25 anos de que o povo seria levado cativo para a Babilônia e ninguém acreditava. Por fim aconteceu, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo o povo para a Babilônia. O capítulo 2 vai falar já sobre o sonho que Nabucodonosor teve, com aquela grande estátua, né, que nós conhecemos essa história. Porém, ele esquece do seu sonho. Deus faz com que ele não grave o sonho que teve, fique perturbado com isso, e ele quer que alguém diga para ele o sonho que ele teve e qual era o significado. Olha que complicação, né? E aí manda chamar a todos os seus videntes e ninguém descobre nada. Então ele dá uma ordem que, se isso não fosse solucionado, ele mataria todos os videntes. E aí Daniel vê aquele alvoroço no palácio, pergunta o que está acontecendo, e o eunuco explica para ele a situação, que até ele mesmo estava em risco, né, de morrer, o próprio Daniel. Então ele diz: diga ao rei que ele terá a revelação do seu sonho. Então Daniel chamou os seus 3 amigos e foi orar. E Deus revelou a ele tudo. E ele vai e se apresenta ao rei e explica: o sonho que você teve foi esse, o significado é isso. E aí o rei o coloca como um governador no seu reino. E nessa explicação do sonho dele, Daniel diz para ele que ele era a cabeça de ouro da estátua, porque a estátua tinha alguns metais diferentes: ouro, prata, bronze, ferro e barro, né? Misturado com ferro nos pés. Então ele diz que a cabeça de ouro era o próprio rei da Babilônia com seu reino. Então, no capítulo 3, ele resolve fazer uma estátua toda de ouro, para ludibriar, para enganar o sonho, né? Que foi Deus que deu para ele. Ele estava querendo fazer como se ele não passasse o seu reino. Queria fazer com que o seu reino fosse permanente. Deixar de lado essa revelação e fazer todo o reino inteiro seria para sempre de ouro, que era o metal que representava o seu reino. Só que ele não consegue fazer com que as palavras do Senhor mudem, porque ele quis fazer uma estátua de ouro, né? Então ele fez essa estátua de ouro e fez com que todos tivessem que adorar o seu reino. E quem não adorasse essa estátua, que representava o seu reino, seria jogado na fornalha ardente. Então isso é um apontamento para a besta, né? O que a besta vai fazer no fim dos tempos, que vai colocar uma imposição de adoração ao seu reino, e se isso não acontecer, será morto, será decapitado, né? Terá uma marca do seu reino, aquela história toda que os irmãos já conhecem. E agora no capítulo 4, Nabucodonosor, por causa dessa sua arrogância, Deus diz que ele ficaria 7 tempos, 7 anos, como um animal. E há um nome, né, que se dá para isso, né, chamada de licantropia, onde ele pensa que é um lobo, pensa que é um animal, né? Então suas unhas cresceram e ele ficou louco por 7 anos. Até que se passaram os 7 anos e aí a sua consciência voltou ao normal e ele voltou ao seu trono e reconheceu a Deus como único e eterno Rei. Aí agora já não vamos passar para o capítulo 5, agora começa a mudar a cronologia do livro de Daniel. Do capítulo 4, ele já vai para os fatos do capítulo 7. E o que aconteceu no capítulo 7? O capítulo 7 foi a visão dos 4 animais.
ele teve aquela visão que Deus deu agora ao próprio Daniel. Capítulo 2 foi um sonho ao rei Nabucodonosor, um ímpio. Mostrou os reinos do mundo como metais preciosos para Nabucodonosor. É o olhar do ser humano sobre os seus reinos. Agora, para o seu servo Daniel, Deus mostrou esses mesmos reinos do mundo como animais ferozes, violentos. Esse realmente é o verdadeiro sentido, a verdadeira face mesmo do reino humano, São animais ferozes. Então aqui agora já tem a visão dos 4 animais. Aqueles 4 animais que ele é um leão com 4 asas, é um urso com 3 costelas na boca, é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e o animal terrível. Então aqui está mostrando os reinos que viriam, até o último reino do fim dos tempos. Essa é a visão do capítulo 7, que mostra também os 10 reis, representado pelos 10 chifres, e também o chifre pequeno, que é o anticristo no fim dos tempos. Essa é a visão do capítulo 7 de Daniel, mostrando no final Jesus tomando o reino. Capítulo 8 também segue cronologicamente, é a visão do carneiro e do bode, que representavam a Medopérsia e a Grécia, respectivamente. E vai falar da origem do chifre pequeno. Aqui ele vai explicar um pouco sobre aquele chifre pequeno do capítulo 7. Vai entrar com um pouco mais de detalhes sobre o chifre pequeno, que é o próprio anticristo, lá do fim dos tempos. Então, acabando agora o capítulo 8, agora volta na cronologia dos fatos, que segue normalmente, porém o capítulo volta para o capítulo 5, não vai direto para o 9. Lembra que paramos no 4 e fomos para o 7? Agora, depois do 8, os fatos são os que estão descritos no capítulo 5. E ali acontece o banquete de Belsazar. Agora o reinado já está na mão do neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor já havia morrido e passou agora a reinar o seu neto, Belsazar. E ele, na sua arrogância, faz um banquete e manda pegar todos os utensílios do templo de Jerusalém que Nabucodonosor tinha apreendido. E ele pega as taças de ouro do templo consagradas ao Senhor e começa a fazer as suas bebedices, as suas loucuras na festa. E aí vem uma mão e escreve, lá na parede, que o reino dele foi pesado, foi achado em falta e foi passado a outro. Mene, mene, tekel, farsim. Estava lá escrito na parede. Lembrando que essa escrita, eles poderiam entender, eles poderiam ler normal essa escrita. Eles só não entenderam o significado dela. Entenderam? Estava escrito na língua deles. Pesado foi na balança e foi achado em falta. E aí ele ficou, através disso, louco, querendo saber o que significava aquilo, tal como o sonho do seu avô, e mandou chamar a todos. E ali tinha Daniel, que já estava bem avançado em idade. Mandaram chamar Daniel, e Daniel foi lá e interpretou para ele o que aquilo queria dizer. E aí ele disse: olha, você foi achado em falta na balança, seu peso está desequilibrado, então o seu reino será passado a outro. Isso porque já lá do lado de fora já estava Ciro e Dario com seu exército da Pérsia para invadir. Então ele mudou o curso do rio, que estava ali no palácio, na frente do palácio, e eles passaram por baixo daquela ponte, que desce assim dentro do rio. Então eles fizeram uma barragem e ali secou, eles passaram por baixo e tomaram o reino sem guerra. E mataram a Belsazar nesse mesmo dia da festa, e ali o reino passou para a Medopérsia. Então esse é o relato do capítulo 5, que é a queda da Babilônia e a ascensão da Medopérsia em Império Mundial. Passa a ser agora o sonho de Nabucodonosor, saiu da cabeça de ouro para o peito e os braços de prata, que representam o Império da Medopérsia. Agora, do capítulo 5,
vai pular os fatos direto para os fatos descritos no capítulo 9, que é a visão de Daniel das 70 semanas. É muito conhecido entre nós, né, esse fato. E aqui no capítulo 9 vai relatar essas semanas, que são semanas de anos. São 490 anos, né, representados aqui naquela semana de Daniel. Porém, sabemos que a última semana ainda está colocada para o fim dos tempos, né? Assim entendemos, né? Que a última semana não foi cumprida, ainda que falta uma semana a ser cumprida cronologicamente. E isso se dará o start novamente no fim dos tempos. Ali vai falar sobre o anticristo, que é representado, chamado ali de príncipe, que há de vir. O povo dele, vai falar sobre o povo desse príncipe, que também vai estar junto, que vai destruir o templo, né? Vai destruir o povo santo. E ele é chamado também de o Assolador, que ele vai ser destruído no final, sabemos que é na volta de Jesus, que Jesus o joga para o lago de fogo. Então esse é um resumo do capítulo 9. E aí passa agora os fatos a serem descritos no capítulo 6. Do capítulo 9, cronologicamente, os fatos são agora descritos no capítulo 6, que é o capítulo que vai relatar que o profeta Daniel, ele é jogado na cova dos leões. É agora que acontece isso, já no reinado da Medo-Pérsia, porque havia ali alguns governantes que ficaram com inveja de Daniel, porque o rei estabeleceu Daniel ainda como um governante, e Daniel era estrangeiro, né? Ele era judeu, e os seus governantes da mesma pátria, que eram medos e persas, ficaram com ciúmes de Daniel, e fizeram ali uma grande armação, e Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele não deixou de fazer suas orações ao Senhor. Porque quem continuasse a orar ao Senhor e não fazer pedido ao rei, seria jogado na cova dos leões. E Daniel continuou fiel ao Senhor e fazia suas orações de contínuo, e ele foi denunciado. Também aqui uma espécie da grande tribulação, né? Em que aqueles que estão ao nosso redor, estão conosco, vão nos denunciar. Então esse é o fato que aconteceu no capítulo 6. Agora já vem os relatos dos capítulos 10, 11 e 12. Eles estão já em ordem cronológica até o fim dos tempos. Aqui vai ter já o relato das guerras, todas ali cronologicamente, até chegar na ascensão do anticristo, que é o homem vil aqui, do fim dos tempos, a grande tribulação acontecendo, a vinda de Miguel, né, o arcanjo, uma representação aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, que se levanta a favor do nosso povo, né, do povo de Israel, que representa a igreja do Senhor na face da terra, todo aquele que acredita no Senhor Jesus Cristo, que serve a Ele, chamado Israel de Deus. Então, nesse fim dos tempos, é que se levanta Jesus Cristo para defender o seu povo. É a sua volta, né, para a tomada do reino, para a proteção do seu povo e destruição do inimigo. Então, espero que você tenha gostado dessa breve cronologia, né, do livro de Daniel, para a gente se situar nos capítulos e nos fatos do livro do profeta Daniel. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, comente. Isso é muito importante para que a gente possa crescer o nosso canal e muitos possam ser edificados através da palavra do Senhor. A paz a todos.